amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol num Outro Nível aqui na RVC. Como vocês sabem, é a única mesa redonda de fato da discussão do futebol brasileiro e também internacional dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas. E como vocês sabem também no nosso programa, eu sempre trago, né, e agora nessa nossa segunda temporada, temos como um dos nossos analistas de futebol o nosso convidado Cauã Ross, que já vai se apresentar, não, apresenta agora. Seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, Cauã Ross. Muito obrigado. Alô vocês, tudo bom com vocês? Prazer imenso estar aqui, sou grato pelo convite. Que isso, imagina, eu que sou grato ter a presença do Cauã Ross no nosso programa. Bom, na nossa segunda temporada, e vocês já sabem mais ou menos como funciona o Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? Se nos outros programas, nas outras mesas redondas, eles debatem e chegam ao consenso final, nós fazemos o contrário. Primeiro apresentamos o consenso final, depois depuramos para outros temas, outras variáveis que surgem a partir da discussão central. E sobre a discussão central e o tema do nosso programa de hoje, né, que vamos falar agora, né, cara? Vamos falar. Cauã Ross, obviamente. Cauã, o tema do nosso programa é: qual a avaliação que podemos fazer do VAR, do uso do VAR, nos primeiros meses no futebol brasileiro? Como vocês sabem, praticamente a mídia esportiva brasileira se dividiu em dois times, né? Virou meio que um fla-flu. Sim. Tem gente que é terminantemente contra, tem alguns que fazem algumas ressalvas e outros são a favor. Totalmente. O futebol, ele tem, eu acho que o Cauã vai comentar a respeito da magia que o futebol exerce sobre as pessoas, que é na hora do gol, né? O grande momento do futebol, que era o grande momento do futebol, que era um programa da Bandeirante, da Band, que é apresentado pelo jornalista Alexandre Santos. E é o grande momento do futebol que, com a adoção do VAR, virou o grande momento do futebol, vírgula, se aprovado o gol, né? E ao longo desses últimos meses, nós temos observado que não é mais a questão de se fazer o gol e se comemorar, e sim de se esperar um pouco, né? Mas esta é a justiça que, pelo menos, eles querem impetrar no futebol brasileiro e principalmente nos resultados, para que grandes injustiças que outrora ocorreram, inclusive até em Copa do Mundo. Eu falei no programa do ano passado sobre a final de 66 entre Inglaterra e Alemanha, com gol foi absurdamente alterado, o placar, na verdade, com a vitória inglesa, mas o jogo foi completamente adulterado no que tange a questão de você preservar a desportividade, certo? Agora eu vou falar por mim antes do Cauã Ross começar a sua análise junto comigo. Eu sou a favor do VAR, independente das críticas que porventura venham a fazer desse recurso no futebol, na utilização, porque eu acho que tem que ser, antes de tudo, justo o resultado. Eu já me enchi durante esses, a gente não fala, Cauã, a gente não fala muito a idade, né, mas a gente acaba falando, né, sim. 4 décadas, um pouco mais de 4 décadas acompanhando o futebol, não, acompanhando o futebol menos de 4 décadas, mas de vida mais de 4 décadas. Exato. São detalhes que a gente tem que entrar. Mas eu falo que, por mim, tá, eu sou a favor do VAR, mas o que tem me incomodado é essa questão do tempo nas decisões, né? Essa demora, o que causa, inclusive, tanto nos meios de transmissão, se bem que já eu vou falar a respeito de como os canais poderiam utilizar o VAR, inclusive no momento de decisão, eles poderiam colocar espaços publicitários de tanto que demora, né? É verdade. E poderia chamar o comercial. É verdade. Né? Cauã Ross, vamos lá a sua análise de maneira embrionária nesse primeiro bloco, sobre a utilização do VAR no futebol brasileiro nesses primeiros meses. Qual foi a sua impressão? O público já sabe o que é o VAR, aquele árbitro de vídeo lá, mas eu quero ver a questão da utilização dele. Qual o saldo que você vê nesses primeiros meses de utilização? Vamos lá, Robson. Mais uma vez, prazer em estar aqui comentando sobre esse tema novo, o VAR no futebol brasileiro. Os primeiros meses de avaliação, eu peguei como base o primeiro jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Jogo São Paulo e Botafogo, cujo placar, salvo engano, foi 2-0. O São Paulo venceu. O time da casa, no Morumbi. Isso. Se eu não me engano, gols de Everton e Hudson. Né? Numa época que o São Paulo estava fazendo o gol, né? Porque a situação está feia. Continua. Com alguns desfalques. Sim. Então, o VAR, para mim, tem uma importância muito grande a respeito de fazer justiça nas decisões. Sim. O VAR veio para dar respaldo ao trabalho do árbitro, sem tirar a sua autoridade, ok? Porém, ele mexe um pouco com a emoção. Do quê?
nesse quesito que nós tocamos agora há pouco. Comemora, não comemora, espera a validação, não espera, entendeu? Na minha opinião, eu estou 50% a favor, 50% contra. 50% a favor, vou explicar. No quesito justiça, ok? Para minimizar os erros, e 50% contra por tirar um pouco a emoção. A emoção, né? Do momento gol, aquele momento explosão. Da vibração, né? Exato. E eu acho que acho que o ruim da regra da implantação do VAR, segundo algumas as diretrizes da FIFA, é que todo gol tem que passar pelo crivo do VAR, né? Sim. Mas convenhamos, cobrança de falta passaria pelo crivo do VAR? Não, né? Porque se o cara bate uma falta, ela vai no ângulo, vai ter que pedir VAR para quê? A não ser que seja 2 lances, né? Um outro que me passou pela cabeça, impedimento. Impedimento, se passaria pelo crivo do VAR também. Todos passam pelo crivo do VAR. Todos passam, mas... Gols, antes, por exemplo, a bola que é lançada do meio de campo. Entendeu? São vários lances que podem gerar aí uma certa discussão, uma insatisfação por parte do torcedor, dos jogadores principalmente, né? Mas o que eu acho que você está pegando para você é a questão de você tirar a emoção do ato do gol. Isso, exatamente, aquele momento muitos narradores, aí eu falo por ter exercido essa função algumas vezes, muitos narradores se eternizaram pelo grito de gol, né? Imagina, o cara faz ali, coloca a bola na rede e ele não grita. Peraí, gente, você espera confirmar aqui. Aí confirma, né? Passa um tempo, ele grita gol. Fica uma coisa meio, um tanto quanto estranha. Por isso que eu digo, Cauã, acho que não deveriam ser, inclusive, nem todos os lances de gol. Alguns gols realizados não poderiam passar pelo VAR. Agora, em termos de justiça, eu acho justíssimo. Nós paramos num outro ponto interessante, né, Cauã, que é a questão da arbitragem brasileira. No ano passado, na primeira temporada do Toque de Classe, nós falamos no segundo programa sobre o VAR, e eu lembro que nós citamos a época que ele iria esbarrar na questão da vaidade de alguns árbitros brasileiros. Todo mundo sabe que a arbitragem brasileira não prima pela qualidade técnica, né? O que é gol para um árbitro não é gol para o outro, e por aí é lance de falta, então piorou. Sim. Inclusive o jornalista Mauro César Pereira da ESPN, ele criou um termo que o jogador brasileiro ele se cai na área de maneira assim, à toa, né, o atacante, e o juiz ele marca pênalti. Ele criou o termo chamado pênalti à brasileira, que é quando não há nada e o juiz marca pênalti, né? Você acha que o corpo de arbitragem redigido pela CONAF, né, ele tem atrapalhado o desenvolvimento do VAR, causando inclusive esses hiatos aí, esses buracos no meio do jogo, até decisão se vale ou não de 5, 6 minutos? Você acha que a arbitragem brasileira está atrapalhando também? Olha, Robson, em alguns momentos teve um jogo, salvo engano, do Corinthians que levou-se quase 4 minutos para análise. 4 minutos. 4 minutos. É muito tempo, gente. É muito tempo. A gente considera que alguns segundos, claro, dependendo da complexibilidade. Complexidade do lance. Do lance. O árbitro tem o recurso do vídeo ali na beirada do campo, ele pode conferir, mas algumas imagens realmente confundem o árbitro. Acho que foi o caso de uma delas, ele levar quase 4 minutos. O jogo estendeu-se até os 49. Porque já de praxe, a arbitragem dá 3, 4 minutos de acréscimos. Por causa de cera, de contusões, cobrança lateral, enfim. Agora com o VAR aí, vamos imaginar um jogo que sai 4, 5. Tivemos um jogo, foi Grêmio e Fluminense no começo do Brasileiro desse ano, que foi 5-4, uma coisa assim. Eram 9 gols. Se você multiplicar 9 gols aí, digamos, se chamando o VAR para todos, 9 vezes... Nossa, você dá quase um tempo inteiro. Quase um tempo inteiro de VAR. Um tempo inteiro só de VAR analisando. É muito demorado. Perfeito. Você acha que a questão da arbitragem atrapalha? Eu acho que a questão da arbitragem ela pode contribuir sim, mas precisaria ser um pouco mais eficiente. Esse é o meu ponto de vista. A mídia brasileira sempre fala muito da arbitragem, ela fala muito da questão do jogo, né? Mas e a questão do que se refere ao torcedor?
né? O torcedor que está ali assistindo, não que está no estádio, porque aqui ele vai ter que acompanhar, está ali, pagou o ingresso, vai ficar sentado, vai ter que esperar. Mas quem está em casa fica com cara de ué, não é? Exatamente. Tá atrás da TV, tá lá torcendo com a família, né? Aguardando aquele momento mágico. Para o torcedor é um pouquinho complicado digerir isso ainda, né? É tudo muito prematuro, tudo muito novo, né? Então digamos que estamos em transição ainda. Você acharia... Vamos lá, saiu um gol, digamos que o gol foi feito por você. Sim. Foi feito por você, mas depois do intervalo, eu vou fazer essa pergunta para você já, mas vamos chamar o primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Vou fazer uma pergunta para o Cauã Rossi, como se ele fosse um centroavante. Vamos ver o que vai acontecer. Certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos. Voltamos para o nosso segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O programa de hoje, né, na estreia da nossa segunda temporada, é a análise do VAR nesses primeiros meses de utilização no futebol brasileiro. Eu iria realizar, antes do intervalo, uma pergunta para o Cauã, sobre caso você fosse o centroavante, né, mas analisando assim, sabe que há uma diferença cultural gritante entre o atleta europeu e o atleta brasileiro? Não falo nem o argentino, porque o argentino ele tem aquele comportamento milongueiro de fazer, mas ele é um pouco mais, digamos, maduro. Esse seria o termo melhor utilizado para o jogador brasileiro. O jogador brasileiro é então um tanto quanto infantil. O argentino já é mais maduro. Mas como você tem observado o comportamento dos atletas, e caso você fosse um centroavante, um atacante, alguma coisa que eu valha, depois que o atacante faz o gol, nas primeiras semanas eu vi que eles estavam perdidos. Agora não. O centroavante faz o gol lá, o atacante, o zagueiro de cabeça, não sei. Ele olha para o árbitro e fica já esperando a validação. Como é que você está entendendo o comportamento dos atletas aí, dos brasileiros, no caso? Eu acho que os jogadores já estão começando a assimilar, meio que muito devagar ainda, como você disse. Falta um pouquinho mais de maturidade para alguns casos. Alguns casos, claro. O futebol europeu está a um nível totalmente diferente do nosso, é uma coisa cultural, mas eu acho que com o tempo isso vai se assimilar sim, assim como toda a modernidade, né? Tanto para a Copa do Mundo como aconteceu, eu creio que vai ter o mesmo êxito nos torneios nacionais, que os jogadores vão acabar com o tempo assimilando, sim. Tem algumas cenas engraçadas. A Copa do Mundo é o suprassumo, né? Copa do Mundo... ela só perde em termos de visibilidade para a final da Champions League. Hoje, mais rentável economicamente é a Champions League, mais até que a Copa do Mundo. Tem mais, por incrível que pareça, hoje o produto Champions League é mais importante que a Copa do Mundo. Olha só. Eu estou vivo para ver uma situação dessa. Mas também a FIFA tratou de digamos, tirar o interesse é claro, por ela mesma, né, com as denúncias de corrupção, esse inchamento de 32 equipes, enfim. Mas eu lembrei de algumas cenas no que se diz respeito ao VAR e ao comportamento do atleta. Tem um jogador do Palmeiras chamado Daverson, que é aquele que pinta o cabelo e gosta de fazer algumas gracinhas, né? Tem um lance lá que ele veio chamar o VAR, em vez de ele fazer o gesto que eles fazem, né, de isso, do quadrilátero, assim, né? Ele faz um círculo, fica uma coisa engraçadíssima. E alguns atletas já estão pedindo VAR em qualquer lance. Em divididas eles pedem um VAR, dividida mais ríspida. Eu acho que a utilização de qualquer recurso, se você não medi-la, você acaba, digamos, tirando o valor dela, você acaba banalizando. Sim. Você não acha que o VAR pode ser banalizado e para qualquer coisa o atleta brasileiro, no alto da sua indisciplina, motivado principalmente pelos tribunais que deixam os jogadores brasileiros fazerem o que querem, você acha que o futebol brasileiro não caminha para a banalização do VAR? Eu acho que se não tomar cuidado, caminha sim. Como você disse, é um toque de mão, uma bola disputada dentro da área, qualquer coisa motivo para pedir o VAR, foi mão, não foi mão. Mesmo assim, o árbitro está presente, o árbitro junto com bandeira. Eu acho que o VAR deve ser usado para casos mais específicos, no caso de lances mais polêmicos, sim, cuja decisão do árbitro requer uma análise um pouco mais crítica, em função do tempo. Futebol é uma coisa muito rápida, né? Então, frações de segundos. Pode não, termina. Sim. Eu acho que não poderia, infelizmente, corre o risco sim, se não tomarmos esse cuidado, do VAR acabar sendo banalizado para qualquer disputa, ombro a ombro, né, jogo de corpo, enfim.
você falou tem correlação. Em alguns esportes, o uso do recurso eletrônico funciona. Eu vou falar aqui de cátedra, né? Porque a RVC tem relação direta e bem íntima com o time campeão da Superliga de vôlei, né? O time Taubaté Funvist, Taubaté, nós estamos aqui na casa. Sim, né? na casa. E o voleibol, a questão do árbitro de vídeo, no caso, ele é chamado em algumas circunstâncias, e os atletas, é que o perfil do atleta de vôlei é bem diferente do perfil do jogador de futebol. Mas no voleibol, eles estão conseguindo manter essa métrica de você não banalizar este recurso, que também é um outro discurso que aqueles que são contra o VAR dizem, né? É claro que esse é o discurso mais técnico, mas tem alguns discursos mais jocosos, né? Mais engraçadinhos, que eu acho um absurdo. Quer dizer que determinados times não venceriam mais campeonatos por causa da utilização do VAR. Que você ia falar? Me veio à mente exatamente isso que você me falou, trazendo aquela máxima do apito amigo ou apito inimigo. Tá exatamente. Para algum time ou não? Não especificamente, você sabe bem disso, caro telespectador. Permita-me essa pequena brecha. Sim. É exatamente isso. Eu acho que com esse novo ciclo no futebol do VAR, encerra-se aquele velho ditado, do apito amigo, do ganhou ou prejudicou. E eu achei uma coisa interessante. Que Muito bem lembrado. Mas eu achei, eles falaram, também não me convenceu. Porque com o uso do VAR você vai acabar com aquele papo que tem no outro dia no trabalho, nos bares, as pessoas não vão falar mais sobre futebol. Olha, para mim, pouco me importa isso. O que me importa é a justiça. Se o cara vai... Que nas casas, nos trabalhos de cada um, nos bares, em outros locais, eles não se discutam mais o lance, sim a utilização do VAR. Só vai mudar o discurso, porque o bate-papo a respeito do futebol vai continuar. Vai, com toda certeza. Você ganha um elemento a mais. Por que foi utilizado o VAR naquele lance? Haveria necessidade. Enfim. Bom, amigos, vamos para mais um intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível e já voltamos para o nosso último bloco. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui na RVC, nosso programa de estreia da segunda temporada. Contamos com a presença do Cauã Rosa, vai ser o nosso analista nessa segunda temporada. E voltando ao tema do VAR, a utilização, a análise, né, da utilização desse instrumento nesses primeiros meses do futebol brasileiro. Cauã, os técnicos dessa área, enfim, nós estamos numa televisão, é bom falar a respeito disso, sim, nessa área de transmissão, de broadcasting, eles dizem que o custo médio de utilização do VAR, implantação, enfim, análise por jogo, gira em torno de R$40 mil. Não é um valor baixo. Não é um valor baixo, digamos, para os grandes clubes brasileiros. Então, você tem lá clubes que recebem verdadeiras fortunas de cota de TV. Isso eu falo dos três principais, pelo menos de parte financeira, de recebimento de cota no Brasil, que é o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. O Flamengo está com 160 milhões de cota de TV aberta, o Corinthians 150, o Palmeiras com 100 milhões. O São Paulo está com 72 milhões de cota, dados mais atualizados, digamos assim, se eu não tiver falha. Sim. Mas os críticos do VAR, Cauã, disseram o seguinte: ou você implanta para todos ou para ninguém. Eu fico imaginando se haveria possibilidade de implantação do VAR, partindo desse pressuposto. Aí a gente vai falar de um futebol mais real, um futebol mais nosso. O senhor já foi em jogos, ver jogos do Taubaté? Há muito tempo. Faz muito tempo. Perfeito, né? Eu fico imaginando a implantação do VAR nos rincões aí do futebol paulista e brasileiro. Então você tem Série A2, Série A3, Série B do Campeonato Paulista. Você acha esse discurso do que, poxa, poderíamos implantar, né? Mas e o futebol mais pobre? Não se implanta o VAR porque é caro. Você acha válido esse discurso de que, bom, se pode ser para um, que seja para o outro também? Todos. A Federação Paulista que arque com tudo, né? Fico imaginando quanto vai ficar esse por jogo de final de semana que está rodando Série A1, 2, 3 e B. Vamos lá, Cauã, o que você acha? Exato, os estaduais, os campeonatos menores, como é que arcariam com esse custo? Um custo médio de 40 mil por partida. Por partida, por jogo. Montar toda a estrutura.
para os jogos da Série A, como você disse, são times com grandes cotas milionárias até. Isso é um custo irrisório, mas para os times menores, quem queria arcar? Imagina os patrocínios, quantos patrocinadores, enfim, todo o que tiver envolvido, todo o financeiro por trás disso. A questão seria quem iria arcar com esse custo, ou como ele seria rateado. E eu percebi também algumas informações que eu procurei na internet, que tais, que não existe uma versão, como é que eu posso dizer para o nosso colega que acompanha o Toque de Classe, não existe uma versão pocket, uma versão clean, uma versão mini de VAR. Aí não existe, eu quero um VAR, então tá bom, vai ter jogo na série A2, A3, monta uma estrutura de VAR de R$10 mil, sabe, uma versão mais enxuta, concordo. Clean, pocket, uma versão mais light. Mais light, não exato. existe. O preço médio são R$40 mil. Para você ter uma ideia, Cauã, a folha de pagamento do Taubaté, em alguns anos atrás, não chegava nem a 80% desse valor. Nossa. Por mês. Agora você imagina esse gasto no ano. Você acha justo ter em campeonatos de primeira linha e nos outros não ter? A questão da justiça, Robson, eu acho que ela vai estar inerente à questão financeira, infelizmente. Seria bom se houvesse, como você disse, pode para um, pode para todos. Deve para um, deve ser feito para todos. Deve para todos. Mas hoje seria totalmente inviável, financeiramente Não falando. Teria como. Então nós teríamos... Na verdade, o futebol brasileiro ele sobreviveria entre duas realidades, né? Uma de implantação do VAR, que são os grandes campeonatos, né? O brasileiro, Copa do Brasil, e alguns regionais, os regionais mais... de mais prestígio, mais recurso. Paulista e o Carioca. Obviamente o Mineiro, Gaúcho, aquela coisa, mas basicamente o Paulista e o Carioca. E iríamos viver com essa, digamos, com essa aparente injustiça, né? Tem sido agradável para você, pelo menos, o uso do VAR, não só para questões de lance, mas para questões disciplinares ou não? Para questões disciplinares, acredito agressões que sim. E que tais? Porque hoje o jogador, mesmo naquele momento do calor, do jogo, da emoção, ele vai estar no subconsciente dele. Exato. Que ele vai ter que pensar de qualquer atitude. Uma coisa eu percebi nos últimos anos com o advento aí da câmera, essa que está no filmando aí. Antigamente nos jogos lá nos anos 80, nos anos 90 melhorou bastante, você tinha poucas câmeras, né? Certo. Os jogadores falavam um absurdo para arbitragem, falavam coisas indecorosas. Hoje eles utilizam fazem a mesma coisa, só que eles colocam a mão aqui. Exato. Como se você não soubesse as palavras indecorosas que eles estão. E o negócio foi para um lado tão estranho que às vezes o jogador, nós somos de um time A, né? Vamos fazer assim, vamos de maneira subjetiva, né? Isso não significa nada. Eu estou apenas sugerindo, não que seja verdade, mas digamos que eu seja um atleta do Palmeiras e longe disso, não, o Cauã seja um atleta do Corinthians, longe disso. Imagina. Nós somos amigos, né? Nós jogamos juntos em outros clubes. Acontece uma coisa que tem me incomodado, às vezes o jogador vai lá, acaba o jogo, ele vai rever o colega, vai trocar a camisa, porque é um hábito entre os atletas, e essa cultura digamos, vamos chamar de Big Brother, né? Os jogadores vão se abraçar, falar como é que está a sua família, essa coisa toda, eles, para conversa simples, estão colocando a mão na boca aqui para falar como é que você está, né? Sua esposa, como é que está o filho, coisa corriqueira. E o VAR, o VAR não só essa cultura da vigilância, como eles chamam nos Estados Unidos, né, 24/7, está deixando, né, além do lado positivo, ter esse lado negativo, né? Exatamente. Você tocou num ponto, até estávamos falando de política alguns minutos atrás, é a vigilância global. Então, hoje estamos sendo monitorados no trânsito, ok? Na segurança pública, inclusive dentro de campo. Como você disse, num ato simples da troca de camisa, nem tudo você pode falar mais. Por exemplo, você não pode falar, e aí, aquele churrasco? Não. Vamos repetir? Não, isso é impossível. Impossível. Perdemos um pouco da privacidade, no modo geral. Você falou sobre vigiar, né? Então, você falou nas ruas, no trânsito. No trânsito. Taubaté é uma loucura. Tem câmera para tudo quanto é lado. Bom, senhores, encerramos o nosso primeiro programa da segunda temporada do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Fico feliz em rever os senhores.
E vamos com tudo para esse segundo ano do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O senhor Cauã Rosa, muito obrigado pela presença. Pode se despedir dos nossos colegas. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, foi uma honra. Essa frase, muito bom estar com vocês, é da Xuxa Meneghel. Ok, senhores, muito obrigado. Uma ótima semana para todos. Fique com Deus.